Pessoal, então no outro vídeo eu falei um pouco sobre o sistema cardiovascular e agora eu vou falar um pouco sobre algumas afecções cardiovasculares. Quando eu falo de afecções, são doenças, patologias que atacam o sistema cardiovascular, tá? Quando a gente fala de sistema cardiovascular, tem algumas afecções que afetam esse sistema. Uma delas é a doença cardíaca coronariana, tá difícil. Doença cardíaca coronariana, saiu. Doença cardíaca coronariana. Então, essa doença, ela decorre do funcionamento inadequado dos vasos que irrigam o coração, tá? Então, quando o coração ele não está funcionando de modo adequado, ocorre esse tipo de doença. E quando esse sistema cardiovascular ele não está funcionante adequadamente, ocorre uma patologia que a gente conhece bastante, que é o IAM, tá? Que é o infarto agudo do miocárdio. Então, quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, a gente lembra que, que essa patologia, ela decorre do não funcionamento adequado, do sistema cardiovascular, tá? Tem também uma doença que é muito conhecida quando a gente fala de sistema cardiovascular, que é a doença arteriosclerótica. Vocês viram que tô com dificuldade de falar arteriosclerótica, tá? Quando a gente fala de doença arteriosclerótica, é aquela doença que afeta os vasos e as artérias, tá? E por que a gente desenvolve esse tipo de doença? Porque fica aquela placa de gordura aderida nos vasos e nas artérias. E essa placa de gordura, ela vem da onde? A placa de gordura, ela vem daquela batatinha frita que a gente come no final de semana, do X, da gordura, tá? Não que seja errado esse tipo de alimento, mas a gente tem que comer conscientemente. Então, eu vou comer essas gorduras, mas eu sei que pode ficar gordura acumulada na minha artéria, tá? Um exemplo para vocês entenderem melhor o que eu estou falando dessa doença arteriosclerótica é quando a gente faz um tipo de carne, tá? E essa carne, ela é gordurosa, é uma carne que tem muita gordura. Quando a gente vai limpar a louça, como que fica a pia? Ela fica toda com uma camada branca. Então, é só vocês pensarem, aquela gordura que ficou naquela pia vai ficar dentro do meu organismo. Se ficar dentro do meu organismo e eu comer exageradamente esse tipo de carne, o que vai acontecer? Pode acontecer de eu desenvolver uma doença arteriosclerótica. Então, quando eu falo de arteriosclerótica, eu lembro de gordura que fica depositada nos vasos e nas artérias, certo? Outra doença que tem muita ligação com o sistema cardiovascular é o acidente vascular encefálico, tá? Quando a gente fala de acidente vascular encefálico, a gente tem dois tipos, tá? Que é o quê? É o isquêmico e o hemorrágico. O acidente, pessoal, só para lembrar que eu estou perto do interfone, como eu falei no outro vídeo, então se tocar eu vou dar uma pausa e depois que parar a gente continua para não atrapalhar o áudio do vídeo, tá? Então, quando eu falo de acidente vascular, tem o isquêmico e o hemorrágico, tá? O isquêmico, ele é o mais comum, ele acontece mais frequentemente e ele é o menos grave. Lembrando que quando a gente fala de isquêmico, é um trombo ou uma placa de gordura que oclui o fluxo sanguíneo, tá? Então, essa placa de gordura, ela vai caminhar dentro do organismo e ela vai trancar o fluxo, como se fosse uma barreira. Quando isso acontece, lá dentro do cérebro, acontece um acidente vascular isquêmico, tá? Lembrando que o acidente vascular isquêmico, ele não deixa sequela. A pessoa, ela tem
essa situação, ela desenvolve um acidente vascular isquêmico e depois ela faz fisioterapia e o funcionamento do corpo consegue voltar ao normal, tá? Por isso que ele é o menos grave e é o que mais acontece. Agora, quando a gente fala de acidente vascular hemorrágico, é o mais grave. E o que que acontece dentro do cérebro quando a pessoa desenvolve um acidente vascular hemorrágico? Extravasa um vaso. Então, esse vaso, ele rompe, tá? E quando ele rompe, ele deixa de irrigar o cérebro. Então, com esse rompimento, ele não vai conseguir irrigar as partes do cérebro que precisa de sangue para ter um pleno funcionamento, tá? Então, essa é a diferença que eu quero que vocês tenham na mente. O isquêmico é uma placa de gordura ou um trombo que vai obstruir a passagem do sangue. O hemorrágico é quando o sangue ele extravasa nesse vaso. Então, quando ele extravasa, ele não consegue irrigar todas as partes do meu cérebro, tá? Por isso que acontece os acidentes vasculares encefálicos, que são divididos em isquêmicos e hemorrágicos, certo? Outra doença que é bem conhecida quando a gente fala de doenças cardiovasculares é a doença cardíaca hipertensiva. Doença cardíaca hipertensiva, o nome ele já nos lembra a hipertensão. Então, as pessoas que têm hipertensão, elas têm uma maior probabilidade de desenvolver uma doença cardíaca hipertensiva, tá? Então, uma pessoa que tem pressão alta, ela pode desenvolver uma doença que a gente conhece como insuficiência cardíaca. Esse nome ele já nos deixa muito claro que a insuficiência cardíaca é quando o meu coração ele não consegue bombear como ele deveria, ou seja, ele não consegue liberar o fluxo sanguíneo para o meu organismo, como eu falei para vocês no outro vídeo, da pequena circulação e da grande circulação. Retomando que a pequena circulação é quando vai para o pulmão, e a grande circulação é quando sai do coração e vai para o corpo. Quando essas duas funções elas estão desreguladas, ou seja, quando o trem sai do trilho, pode acontecer o quê? Uma insuficiência cardíaca, porque o meu coração não está fazendo o trabalho que ele deveria, tá? Outra doença também cardíaca que a gente conhece bastante são as doenças cardíacas inflamatórias, que é quando o coração ele apresenta algum tipo de inflamação. Que aí a gente tem a miocardite, que é o quê? A miocardite é a inflamação do miocárdio, ou seja, a inflamação do coração. E também nós conhecemos a endocardite. A endocardite, ela é a inflamação da membrana que reveste a parede do coração. Então, a endocardite é uma inflamação na membrana que reveste a parede interna do coração, tá? Simples. Miocardite, inflamação do miocárdio. E endocardite, inflamação do endocárdio, tá? Que endocárdio é a parte mais interna do coração. Certo? Durante o componente, nós vamos conversando mais sobre algumas afecções, tá? Essa aula foi sobre afecções cardíacas, depois a gente vai falar de afecções neurológicas, afecções que desenvolvem pela hipertensão, a gente vai falar de várias patologias no decorrer desse componente, certo? Então, me mantenha à disposição, espero ter auxiliado vocês nesse primeiro momento, nessa primeira aula. Qualquer coisa que precisarem, a gente conversa, tá? Então, obrigado